Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Olha, começamos essa edição, infelizmente, com uma triste notícia. Morreu no Rio de Janeiro a jornalista Glória Maria, de 73 anos. A causa da morte não foi divulgada. A carioca Glória Maria Mata da Silva foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019. A jornalista foi afastada do trabalho em dezembro. Em janeiro, ela chegou a ser internada no Rio de Janeiro para fazer um tratamento de metástase no cérebro. Glória Maria trabalhava na Rede Globo desde 1971. Sua estreia como repórter foi na cobertura do desabamento do elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. No principal jornal do canal, foi a primeira repórter a aparecer ao vivo. Com uma carreira brilhante, Glória Maria é uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro. Deixa um legado de pioneirismo e realizações. Glória deixa 2 filhas, Laura e Maria. Mudando de assunto, a Secretaria Municipal da Saúde inicia nesta quinta-feira a vacinação de todas as crianças de 6 meses a 2 anos de idade contra a Covid-19. Além disso, crianças de 5 a 11 anos que já estejam imunizadas com as 2 primeiras doses poderão receber a 3ª dose de reforço. De acordo com a pasta, a capital recebeu novos lotes com 768 mil doses de imunizantes, entre Pfizer Baby e pediátrica, por parte dos programas nacional e estadual de imunizações. Bom, e agora a gente fala sobre a situação do povo Yanomami. Militares da área de saúde, mobilizados no hospital de campanha instalado pela Aeronáutica em Boa Vista, têm tido bastante trabalho nessa primeira semana de atuação para atender os indígenas. Vamos ver. Mais de 300 atendimentos, a maioria crianças, em menos de uma semana de trabalho. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira pela comandante do hospital de campanha instalado pela Força Aérea Brasileira em Boa Vista, capital de Roraima, para atender indígenas Yanomami. Tem muitos casos de pneumonia das crianças, parasitose intestinal e muita doença de pele, Segundo a FAB, a unidade dispõe de laboratórios e ambulatórios para a realização de atendimentos emergenciais, consultas, exames e ultrassonografias. De acordo com a Agência Brasil, foram mobilizados 30 militares médicos de diferentes especialidades, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Não é um hospital de longa permanência, não é um hospital que tem a finalidade de internação. Então a gente atende o paciente, estabiliza o paciente, no caso de graves, né, e transfere. Temos também leitos de repouso e temos condição de acompanhar, né, fazer um acompanhamento do paciente para que ele possa retornar para o seu lar. O governo federal declarou emergência sanitária depois que os casos de desnutrição e malária infantil desta etnia dispararam. Segundo lideranças Yanomami, cerca de 20 mil garimpeiros clandestinos invadiram seu território matando indígenas, abusando sexualmente de mulheres e adolescentes e contaminando os rios com o mercúrio que utilizam para separar o ouro dos sedimentos. E antes de encerrar, eu trago uma curiosidade. O carismático e versátil burro é um dos animais mais importantes da história. Segundo uma descoberta recente de arqueólogos franceses, uma outra versão da espécie foi essencial para o desenvolvimento da sociedade nos primeiros séculos. Vamos conhecer. O burro é, sem sombra de dúvidas, o animal mais injustiçado da história. Em diversas partes do mundo, e principalmente no Brasil, o burro foi associado a expressões de insulto ou deboche. Dizer que uma pessoa é burra, falando português claro, é dizer que ela não é capaz de entender ou fazer algo. Mas pegando a importância do burro em toda a história, podemos perceber que essa comparação não tem sentido algum. O animal é conhecido pela sua notável capacidade de carregar pesadas cargas e pelo seu comportamento persistente em relação ao trabalho. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta em uma aldeia francesa, localizada a cerca de 280 quilômetros de Paris.
que está ajudando a reescrever grande parte do que sabemos sobre esses animais de carga tão desprezados. No local, uma equipe desenterrou os restos de diversos burros que teriam feito a maioria das espécies que conhecemos hoje parecerem anões. Ou seja, os burros encontrados pelos arqueólogos eram gigantes, mais conhecidos como burrões. Os animais possivelmente estão ligados geneticamente aos burros da África e eram maiores do que alguns cavalos. Segundo os pesquisadores, os burros que foram criados na Vila Romana mediam 1,55 m. Para a questão de comparação, os burros atuais têm em média 1,5 m de altura. De acordo com os historiadores, esses burros podem ter desempenhado um papel importante na expansão do Império Romano nas suas tentativas posteriores de manutenção do território. Entre os séculos II e V, os romanos criavam burros para a produção de mulas, dadas pelo cruzamento dos burros com cavalos, que desempenhavam um papel importante no transporte de mercadoria e equipamento militar. Mas as mudanças do destino do Império Romano provavelmente fizeram com que essa espécie de burro gigante também desaparecesse. Para descobrir como os burros cumpriram seu papel na história humana, os historiadores realizaram diversos estudos e descobriram que os burros muito provavelmente foram domesticados em primeiro lugar a partir dos asnos selvagens, há cerca de 7.000 anos atrás, no Quênia e no Chifre da África. As análises também mostraram que os burros aparentemente se espalharam a partir do leste da África, tendo sido comercializados para o Sudão e dali para o Egito, onde foram encontrados restos de burros em sítios arqueológicos. E nos anos seguintes, essa espécie domesticada passou por toda a Europa e a Ásia, desenvolvendo as linhagens que encontramos hoje em dia. Na Áustria, por exemplo, os burros fizeram uma enorme diferença na capacidade humana de transportar mercadorias por longas distâncias na terra, devido à resistência desses animais e sua capacidade de carregar grandes volumes. Já no Egito e na Mesopotâmia, os burros eram considerados tão importantes que eram enterrados juntos com seres humanos e, em alguns casos, até mesmo com reis e governantes. Bem curioso, né? E olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre o período de visitas guiadas ao Parque das Nações Indígenas, no Mato Grosso do Sul. As abelhas são a principal atração. E tem ainda eu aqui te esperando. Daqui a pouquinho, e claro, você não pode perder. Até mais.